barulho do pavilhão se apagou quando a porta do vestiário abriu. Ele entrou como quem não pede licença, alto, tranquilo, os olhos presos nos meus. Um segundo de aperto de mão durou tempo demais. E naquele instante, senti minha vida perfeita rachar. Eu ainda tinha a abraçadeira de capitão no pulso, mas a chave da minha própria jaula estava nas mãos dele. Eu tinha tudo. Ou era isso que Lisboa aplaudia quando eu erguia os braços sob as luzes frias do pavilhão. Capitão aos 28, filho de um ex-ídolo dos anos 90, apartamento alto com vista para o Tejo, patrocínios, entrevistas, o nome gritado nas arquibancadas. Inês, com seu sorriso seguro, completava o retrato que a cidade entendia. Só que, quando a noite assentava no teto do quarto e o corpo cansado lembrava vitórias recentes, eu encarava aí a escuridão e sentia um vazio sem nome. Eu dizia a mim mesmo que era pressão, que homens como eu enchem buracos com troféus, e dormia quando o cansaço me derrubava. Numa terça qualquer, o chão cedeu. Santos, nosso treinador, entrou com um novo atleta. Equipa, este é o Afonso. Chegou do Porto. Entra já no sistema. A sala de musculação prendeu a respiração. Ele não tinha a densidade dos nossos pivôs. Era fibra, leitura de espaço, uma calma que desarrumava o ar. Os olhos dele pararam nos meus, como se me vissem por dentro. Santos disse: "Dá-lhe as boas-vindas, capitão." Estendi a mão. O toque foi firme, morno, e demorou um segundo a mais. Um calor subiu pela pele, discreto e impossível de negar. Afastei a mão rápido demais. Treinei como se a quadra fosse trincheira. Fui para cima dele na primeira sequência, querendo impor território. Afonso absorveu meu impacto com um giro e marcou. O eco do arremesso bateu na trave e em mim. Ao passar por mim, sussurrou: "Calma, capitão. A bola para todos." A rivalidade nasceu ali, pensei. Na verdade, o que nasceu foi algo que eu não sabia nomear. Santos decretou no fim do treino: "Miguel e Afonso, dupla de ataque. Quero vocês inseparáveis. Treino, vídeo, jantar, se for preciso. Quero que se mexam como um só." O mundo encolheu para 2 metros entre nós. Começamos cedo, saíamos tarde. Na sala de vídeo, a luz azulada fazia o silêncio ficar carregado. O braço dele roçava o meu e um arrepio subia como faísca. Na quadra, a mão dele pousava um instante nas minhas costas para indicar a linha. Toque que demorava, calor de pele sobre pele, meu pulso batendo alto demais. Eu chamava aquilo de adrenalina, mas a mentira perdeu fôlego. Aos poucos ele falava de si. Infância em Guimarães, treinos na rua, uma avó que guardava o mundo no bolso do avental, a guitarra encostada ao sofá. Eu, ao contrário, virava pedra. Em casa, Inês notou: "Estás longe, Miguel." "É a pressão, o novo sistema." "Não, estás zangado. E não dizes por quê." Eu não dizia, porque temia ouvir minha própria voz. O corpo já sabia, o resto resistia. Quinta-feira, treino de matar, pernas a tremer, pulmões a arder. Deitado no chão, recebi uma sombra sobre mim. "Bebe, capitão," disse Afonso, estendendo-me a garrafa. Nossas mãos se tocaram. A corrente percorreu tudo e me deixou sem ar. O olhar dele não tinha troça, tinha cuidado. A trégua de 2 segundos foi mais perigosa do que semanas de disputa. Senti o mundo afinar. No banho, o vapor fazia o espaço vibrar. Encostei a testa no azulejo frio e deixei a água levar à confusão. Quando ergui os olhos, o vi uns metros adiante. A luz crua desenhava a linha das costas, a curva das ancas, o ritmo do peito. A toalha, solta, deslizara. O tempo abrandou. Não era inveja de rival. Era um choque de beleza e desejo, uma onda quente que me abriu um buraco no estômago. Afastei o olhar tarde demais. A imagem ficou gravada e passou a respirar comigo. Nos dias seguintes, tudo me doía sem pancada. Eu evitava os olhos dele, mas sentia cada movimento. Passei a falhar passes simples. Santos gritou na frente de todos: "A cabeça onde está, capitão?" Estava num lugar proibido, aceso e silencioso. A obsessão pediu comida. Um fim de tarde, a porta do armário de Afonso ficou encostada. Sozinho no vestiário, abri. Havia livro, proteína, fita e uma fotografia presa com um esparadrapo. Afonso adolescente abraçado a outro rapaz.
Sorrisos colados, proximidade que dizia história. O ar ficou pesado. Quem era? Onde estava? Porque doía imaginar um passado que não me pertencia. Saí com a imagem espetada na pele como farpa. O castelo ruiu de vez depois de um treino miserável. Santos mandou-me para o banco. Entrei no vestiário e descarreguei a raiva num banco de madeira. Afonso chegou. Precisamos falar. Não temos nada a falar. Temos? Estás a destruir a equipa. É por minha causa? As palavras dele acertaram o alvo. O medo explodiu e eu mordi antes de ser mordido. Nojo? Não sei o que és, nem o que te vai naquela foto do teu amiguinho. Mas não me venhas com heroísmos. A crueldade que saiu da minha boca feriu os dois. Vi os olhos dele endurecerem. Entendido, capitão, respondeu frio. Não te incomodo mais. Ele saiu. O silêncio ficou pesado como ferro. Eu tinha vencido, então porque tudo em mim gritava perda. Nessa noite, Inês fez a mala. Liga quando voltares a ser quem eras. Mas o homem de antes já não existia. Fiquei sozinho com taças que não pesavam nada. Afinal, era no dia seguinte. O coração batia fora de ritmo. E, no meio da madrugada, peguei nas chaves. Eu só sabia o bairro. Estacionei, esperei dentro do carro, suando culpa. Subi, toquei a campainha. A porta abriu. Afonso, de calças de moletom, peito a respirar devagar. O que fazes aqui? Preciso falar. Ele podia ter fechado a porta. Não fechou. Entrei. O apartamento cheirava a madeira, café e chuva antiga. Fiquei de pé, sem saber por onde começar. O que eu disse era mentira. Fui cobarde. Desculpa. Ele apoiou o ombro no batente e, depois de um silêncio, disse baixo. O da foto chamava-se Marcos. Era meu melhor amigo. Partiu há 5 anos. O chão moveu-se sob meus pés. O gelo que eu usara como defesa derreteu em vergonha. Eu tenho medo, Afonso, de falhar, de perder a imagem, e agora tenho medo do que sinto. O que sentes, Miguel? Que te vejo o tempo todo. Na quadra, nos sonhos, o ar fica pesado quando chegas perto. O teu olhar fica tempo demais, e o meu corpo responde. Aquela noite no banho, algo em mim abriu uma fenda. Tentei destruir isso. Tentei destruir-te. Destruí-me. Ele deu 2 passos. O calor do corpo dele fez meu peito perder o compasso. Não precisas ter medo, sussurrou. A palma da mão dele pousou na minha face num toque demorado. O silêncio entre nós queimou mais alto do que qualquer palavra. Os olhos dele ficaram presos nos meus. A respiração misturou-se. A proximidade era perigosa, como ficar na borda da tempestade. Nossos lábios quase se encontraram. Um sopro nos separava da linha. Fiquei suspenso naquela imobilidade elétrica, com tudo em mim pedindo mais, e tudo lá fora pedindo que eu recuasse. A campainha do telemóvel cortou o ar. Santos, mensagem curta. Hora da concentração, imprensa à espera. Senti a realidade bater na porta. Afonso recuou meio passo, e a ausência do toque deixou a pele em brasa. Amanhã, ele disse, a voz baixa. Na quadra, encontramos o tempo certo. Assenti. Não havia perdão nem condenação, só um caminho estreito entre ambos. Saí com o coração descompassado, a cidade vazia a girar. Afinal, nos aguardava. E o que eu era, também. À porta do hotel, flashes. Um repórter perguntou alto demais. Capitão, é verdade que ontem houve discussão no vestiário por causa do novo reforço? Os microfones encostaram. Eu vi Afonso chegando atrás da multidão. Os nossos olhos se prenderam e, por um segundo, senti que o mundo inteiro estava a um sopro de descobrir. Os microfones ainda me cercavam quando os olhos de Afonso encontraram os meus. Um passo a mais e tudo virava notícia. Um passo a menos e eu continuava preso no silêncio que me sufocava. A concentração para a final parecia um corredor sem janelas. Respirei fundo, assinei camisolas, repeti frases de manual. Dentro do elevador, o reflexo no espelho não era o capitão que Lisboa aplaudia. Era um homem a tentar não tremer. Quando a porta se abriu, Afonso apareceu no átrio do hotel, discreto, a mochila num ombro. O mundo perdeu ruído. Ele inclinou a cabeça, como quem pergunta se eu aguentava. Aguentei com um aceno curto. O resto ficou por dizer. No jantar da equipa, Santos falou de disciplina e detalhe. Os colegas riam, mas havia uma linha invisível dividindo a mesa. Do meu lado, frases curtas. Do lado de Afonso, atenção contida.
Senti os olhares avaliando fissuras. Quando nos levantamos, o fisioterapeuta pediu para alongarmos. O toque profissional nos meus ombros não acalmou a tensão que ardia por dentro. Afonso passou perto. O braço dele roçou meu cotovelo. Apenas um segundo. E o ar ficou mais denso. O corpo respondeu como se reconhecesse uma música antiga. No quarto, a mala de Inês, ainda cheia de ausência, atravessou-me sem estar ali. Abri a janela. Lisboa respirava a luz de farol. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Boa sorte amanhã, capitão. Faz o teu jogo. Eu sabia quem era. Respondi, obrigado. E fiquei a olhar o ecrã, com medo de querer mais do que podia. De madrugada, desci ao ginásio. Precisava esvaziar a cabeça. A porta já estava entreaberta. Afonso corria no tapete. Fones, respiração calma. Parei na entrada e o coração acelerou. Ele viu-me e reduziu o ritmo. Não dormes? Só durmo quando o corpo desiste. Eu também. Ficamos lado a lado, sem música, só o compasso dos passos. O silêncio entre nós era carregado, mas não hostil. Quando parei, ele desligou o aparelho e encostou na parede. Aquilo no meu prédio. Comecei, a voz baixa. Quase. Eu sei. A realidade chamou. E veio cedo demais. O olhar dele ficou preso no meu. Senti um calor subir, um perigo doce. O ar ganhou peso quando a palma da mão dele encostou no meu antebraço. Um toque que demorou mais do que o necessário, deixando um rastro que acendeu tudo. Eu respirei fundo. Se eu falho amanhã, a cidade não me perdoa. Se te falhas a ti mesmo, tu é que não te perdoas. Voltei ao quarto com essa frase a martelar. Adormeci pouco, acordei com o sol batendo na cortina. No corredor, um colega comentou. O jornal diz que houve discussão no vestiário. Dizem muita coisa, respondi, seco. Ganhemos e param. No pavilhão, as arquibancadas eram mar. A música, as bandeiras, o cheiro de fita e magnésio, tudo que sempre me fazia sentir invencível, agora me lembrava que eu podia cair. O apito soou. Os primeiros minutos foram de choque, nervos altos. Errei um passe simples e ouvi a vaia pontual. Afonso aproximou-se e disse baixo, olha para mim. Um segundo, olhei. O tempo afrouxou. Recebi a bola, ele cortou por dentro, a mão dele roçou minhas costas como guia, e o espaço abriu. Arremessei. A rede vibrou. O estádio explodiu. Entramos num ritmo de entendimento. Toques funcionais que deixavam um rastro quente. Olhos que se encontravam meio segundo a mais e diziam, vem, confia, estou aqui. O adversário endureceu. O jogo virou pedra. Numa disputa, levei um encontrão e caí mal. O ombro ardeu. O fisioterapeuta correu. Santos gritou para eu aguentar. Afonso ajoelhou ao meu lado. Não disse nada, mas a presença dele segurou o mundo no sítio. Levantei com a respiração curta e vi que, com ele perto, eu encontrava ar. No intervalo, a equipa em círculo. Santos apontou o quadro, as setas, a urgência. Eu sentia a pele vibrar. Afonso encostou o ombro no meu por um instante. Aquela pele contra pele devolveu-me a coragem. Entramos para a segunda parte, como se o pavilhão fosse só nosso. Marcamos 2, sofremos 1, marcamos outro. Faltavam minutos e o placar estava vivo. Então, veio o lance que partiu a história ao meio. Roubei a bola e disparei. Um defensor fechou. No exato segundo em que eu ia arremessar, vi de rabo de olho Afonso livre. Era o passe correto. Era também a entrega de algo que eu segurava como escudo. Soltei. Ele recebeu e marcou. O pavilhão tremeu. Eu não celebrei. Fiquei parado. Assenti uma porta abrir cá dentro. No último ataque, ganhamos a falta. Santos gritou. Miguel executa! Mas eu já sabia. Olhei para Afonso. O olhar dele pediu não por glória, mas por confiança. Entreguei a bola. Ele respirou fundo, os olhos presos nos meus, e arremessou. Quando a rede balançou, o som me atravessou como onda. O cronômetro morreu. Título. Os colegas saltaram por cima de nós. A braçadeira apertou minha pele. Lá fora, Lisboa cantava. Eu sorri para as câmaras como quem devolve um favor antigo, mas por dentro, algo mudara de lugar. O repórter veio com perguntas. Respondi o esperado. Quando finalmente respirei, Afonso aproximou-se,
por trás do tumulto e falou perto do meu ouvido. Hoje tu escolheste. Escolhi a jogada certa. Talvez tenhas escolhido a verdade. A festa arrastou a noite. Depois, no corredor do hotel, o som foi ficando longe. Afonso parou diante do meu quarto, sem pressa. Eu abri a porta e não entrei. Ficamos no limiar, um passo de cada vez. Os olhos dele nos meus, o silêncio cheio, a respiração misturada. A palma da mão dele ergueu-se e pousou no meu peito, sentindo o meu coração bater alto demais. A proximidade era perigosa. Eu ouvi a tempestade aproximar. Nossos lábios quase se tocaram. Um sopro bastaria. Fiquei suspenso, incapaz de avançar, incapaz de fugir. A maçaneta girou no quarto ao lado. Risos, colegas, passos no corredor. Afonso baixou a mão. Amanhã falamos. Amanhã, repeti. A porta fechou-se. Encostei a testa à madeira. O título parecia pequeno diante do abismo que se abria. E ainda assim, pela primeira vez, o medo e a esperança respiravam juntos. Quando a euforia passou, ficou o ruído do que não foi dito. Bastou um boato nas redes para o pavilhão inteiro aprender a pronunciar o meu nome como interrogação. Amanhã trouxe jornais com a foto do abraço coletivo. Eu e Afonso no centro, um segundo de proximidade, que congelado, parecia demasiado intenso para ser apenas vitória. No café, 2 rapazes cochicharam. Uma mulher tirou foto, fingindo olhar o cardápio. O diretor ligou, pedindo prudência. Prudência significava não dês motivos, mas motivos já existiam, mesmo que escondidos entre toques que demoravam e silêncios carregados. No treino leve de recuperação, o ambiente oscilava entre festa e inspeção. Os colegas brincavam, mas eu sentia perguntas a deslocarem-se pelo espaço. Santos dividiu exercícios e, sem me olhar, disse: Miguel, cuida da imagem. A minha imagem é jogar bem. Às vezes não chega. O recado acertou onde doía. No vestiário, 2 frases fora de lugar ricochetearam. Dizem que o capitão anda diferente. Coisa da imprensa. Afonso vestiu a camisola sem apressar o movimento. Não interveio. Não se escondeu. Eu queria defendê-lo. E, ao mesmo tempo, queria que ninguém notasse que eu queria. À tarde, Inês escreveu: Posso passar para buscar o que ficou? Respondi que sim. Quando chegou, o apartamento pareceu recordar um passado que já não me servia. Ela pegou livros, uma planta, um cachecol. Vi tua foto no jornal. Disse sem raiva. Foi bonito. Obrigado. Tens o olhar de quem está a lhe aprender outra língua. Não entendo. Entendes? Sim. E está tudo bem. Só não mintas para ti. Fiquei com a frase a ecoar enquanto voltava ao pavilhão para uma ação com um patrocinador. Na sala de imprensa, luzes e logótipos. As perguntas começaram previsíveis e depois torceram. Capitão, como define a parceria com o Afonso? Trabalho e química tática. A química estende-se para fora da quadra? O ar mudou de temperatura. Ouvi um ui contido. Respirei devagar. Estende-se ao respeito. E o respeito é o que faz a equipa ganhar. A resposta era boa, mas a pergunta ficou pendurada, como lâmina. Saí dali com os ombros duros. No corredor, Afonso encostado à parede, braços cruzados, esperando. Aproximou-se. Está sozinho nisto? Ninguém está sozinho quando a cidade decide falar por nós. Eu falo por mim, disse calmo. E quero falar contigo. Fomos a pé até o Tejo. O vento carregava sal e promessas sem dono. Sentamo-nos no muro, as pernas penduradas, a água a bater no cais. Afonso contou-me do tal Marcos com mais palavras. Risos, um verão comprido, o medo de ser visto, a despedida sem aviso. Eu aprendi a não deixar para depois, concluiu. Depois pode não chegar. Olhei para a linha da ponte, para as luzes a acender devagar, e senti o meu coração pedir algo que a minha cabeça negava. Se eu te escolher, perco metade do que construí. Se não te escolheres, perdes tudo, ele disse, sem elevar a voz. O resto reconstrói-se. A mão dele tocou a minha, leve, um toque que demorou apenas o necessário para acender a pele. A respiração ficou curta. Não podes pedir-me que vire a chave no meio da rua? Sussurrei. Não peço, só não deixes que te roubem a tua. Quando nos despedimos, a noite parecia maior. Em casa, o telemóvel vibrava com mensagens. Colegas,
jornalistas, um patrocinador a sugerir post alinhado. Optei pelo silêncio. O algoritmo respondeu com rumores, amizade colorida, liderança em crise, ídolo em queda. A abraçadeira, no criado mudo, parecia observar-me. No dia seguinte, Santos anunciou folga. Eu peguei o carro sem destino e acabei em Guimarães. Parei num café quase vazio, pedi um caldo e deixei o telefone virado para baixo. A porta abriu. Era Afonso. Sorriu, surpreso de verdade. Vi pelo grupo que tinha sumido. Arrisquei o instinto. O teu instinto acerta demais. Saímos para caminhar. As ruas de pedra contavam histórias mais velhas do que nós. Afonso levou-me a um pequeno largo onde um homem tocava guitarra com os olhos fechados. Sentamo-nos. A música atravessou o peito. Trouxe memórias que eu não sabia ter. Sem me tocar, ele aproximou o ombro do meu. O calor daquele quase gesto foi mais íntimo do que qualquer abraço. Se pudesses apagar tudo e reescrever, ficavas? Perguntei. Eu não apago. Transforma-se. E se eu não conseguir? Eu seguro um lado, enquanto aprendes a segurar o outro. Quando voltamos, a noite já havia tomado a cidade. Parei o carro perto do hotel da equipa. A concentração para a supertaça começaria na manhã seguinte. Afonso não desceu. Ficou a olhar-me. A trégua, a oferta, a coragem, tudo estava ali, num silêncio carregado. A mão dele subiu, devagar, e pousou na minha nuca. A proximidade foi um campo magnético. A minha pele acendeu, a respiração travou, o mundo apagou ao redor. Nossos lábios quase se encontraram, a um sopro de atravessar o limite. O tempo congelou-se num segundo perigoso. Uma sirene, distante, cortou o feitiço. Afonso retirou a mão, os dedos ainda a desenhar um rastro quente. Amanhã, disse de novo. Amanhã, prometi, sem ter certeza se era promessa ou pedido. Ao vê-lo entrar no hotel, entendi que eu estava no meio da ponte. Atrás, a cidade que eu sabia representar. À frente, a verdade, que me chamava pelo nome. E pela primeira vez percebi que ficar no meio também era uma escolha, a mais cruel de todas. As primeiras vaias chegaram baixas, disfarçadas de piada. Quando a supertaça começou, já havia mãos com telemóveis mais atentas a nós do que ao placar. O aquecimento correu tenso. Eu sentia a pele vibrar sob o tecido, como se o corpo adivinhasse perigo. Afonso esticou o braço e, de relance, tocou no meu ombro. Um gesto banal, transformado em munição por lentes que queriam escândalo. No banco, 2 dirigentes falavam ao telemóvel. Eu captei imagem, crise, gestão. Santos chamou-me de lado. O jogo é maior do que qualquer rumor. Eu sei. Então joga como quem sabe. Entrei em quadra com a cabeça a ferver. Os primeiros ataques foram corretos. A parceria funcionou como maquinaria afinada. Cada olhar trocado com Afonso abria linha. Cada toque breve acendia um mapa secreto. Marcamos. O adversário reagiu duro. O público começou a escolher lados. Um gritou o meu nome como acusação. Outro respondeu com aplauso. A narrativa, alheia ao desporto, empurrava-nos para um palco que eu não controlava. No meio do primeiro tempo, um empurrão, fora do lance, virou confusão. Separamos corpos antes que a briga nascesse. Ainda assim, o árbitro distribuiu advertências. Voltando ao círculo, ouvi. Conta a verdade, capitão! Fingi não ouvir. O coração batia numa cadência errada. Afonso aproximou-se e, sem olhar, murmurou. Respira comigo. Respirei. O mundo encolheu ao necessário. Corremos uma jogada curta. Ele cortou por dentro e eu servi de parede. A rede balançou. O pavilhão, por um segundo, lembrou que estava ali por causa do jogo. No intervalo, as perguntas internas explodiram. Um colega, de confiança antiga, aproximou-se. Se precisares, eu cubro. Cobrimos juntos, respondi, sem saber o que isso queria dizer. No canto, um diretor mostrou algo no telemóvel para Santos. Vi de relance um vídeo. No carro, eu e Afonso. A mão dele na minha nuca. O quase. O meu estômago gelou. Santos ergueu o olho para mim e não disse nada. O silêncio dele pesou mais do que qualquer bronca. Voltamos para a segunda parte, com o placar justo e a cabeça num fio. Afonso jogava como se dançasse num chão em chamas. Eu oscilava entre
lucidez e vertigem. A cada posse nossa, microexpressões de arquibancada julgavam destinos. A pressão virou uma onda quando erramos 2 ataques seguidos. O adversário passou à frente. A vaia cresceu, misturada com insultos que não diziam meu nome, mas diziam tudo. Vi um cartaz com frase dúbia, senti uma pontada antiga de vergonha. Quis esconder-me no papel do capitão impenetrável. O corpo não obedeceu. Num tempo técnico, Santos falou pouco. Ou inventamos coragem agora, ou ficamos a ver. Afonso pousou a mão no meu joelho. Um toque de segundos, calor suficiente para realinhar meu eixo. Olhei para ele e vi cansaço e firmeza. O mundo, por 2 batimentos, ficou simples. Bola, passos, respiração. Recomeçou. Recuperamos uma bola impossível. Corri pelo meio. Afonso abriu na ala. O defensor veio pesado. Eu levei a pancada de frente e passei por baixo, como quem se livra de uma corrente. O espaço abriu e, sem pensar, devolvi em Afonso. Ele hesitou um microsegundo, como se me perguntasse outra coisa. Eu respondi com o olhar. Arremesso. Golo. A arquibancada dividiu-se entre o som do desagravo e o barulho do julgamento. Eu não ouvi nada. Eu só sentia um fio a puxar-me para a borda daquilo que eu vinha adiando. No ataque seguinte, sofri falta dura e caí. Fiquei de joelhos. Afonso chegou primeiro. A mão dele pousou na minha nuca, como na noite do carro, toque demorado, calor que varreu o medo. E pela primeira vez eu não recuei do gesto, deixei que ficasse o tempo certo. O pavilhão prendeu a respiração. O árbitro apitou para retomar. Levantei-me com o coração batendo alto, peguei a bola. Podia chutar e empatar, podia passar e espalhar a responsabilidade. Em vez disso, olhei para as bancadas, para as câmaras, para Afonso. O silêncio entre nós queimou mais alto do que qualquer grito. Chega! Eu disse só para ele, e talvez para mim. Executei a jogada desenhada, mas com uma variação que nos unia no centro. A bola correu, a defesa mordeu o vazio e terminamos lado a lado. Não era a jogada perfeita, era a jogada que dizia: estamos juntos nisto. O golo saiu suado. O jogo ainda estava aberto. O cronômetro corria como lâmina. No último minuto, empatados, tivemos a posse. Santos pediu tempo. O quadro branco ficou cheio de setas. Eu quase não ouvi. Só via Afonso, quieto, disponível. Quando a bola voltou a rolar, senti o corpo leve, como antes das grandes decisões. Fiz a finta, recebi o contacto, mantive o eixo. E então fiz o passe que sempre evitei. O passe que me expunha, que dizia ao mundo que eu confiava nele mais do que em qualquer defesa. Afonso recebeu e, com a calma de quem já visitou abismos, marcou. Ganhamos! A explosão de alegria veio com tempestade. Câmaras, perguntas, insinuações. No corredor para o vestiário, um dirigente pôs a mão no meu peito para me travar. Precisamos falar da tua vida privada. A minha vida privada é privada, respondi, sentindo o fogo sob a pele. Não quando afeta a marca. A marca é a verdade em campo. O resto é ruído. Afonso parou ao meu lado sem pedir licença e ficou. O dirigente pesou a cena e recuou um passo. Pela primeira vez não me encolhi para caber numa moldura. Pela primeira vez não deixei que o medo decidisse por mim. Quando entrei no vestiário, a equipa silenciou num segundo. Depois, um aplaudiu. Outro seguiu. Não era unanimidade. Era suficiente. Eu sentei, a respiração ainda curta, e compreendi que a verdadeira final ainda estava por jogar, e seria longe das linhas pintadas no chão. O vídeo vazou ao amanhecer. Eram 10 segundos, um quase beijo no interior do carro. Foi o suficiente para Lisboa acordar com sede de sentença. O telemóvel vibrou, como motor avariado. Patrocinador pedindo reunião urgente. Diretor convocando explicações. Mensagens de desconhecidos a oferecer apoio ou veneno. Eu fiquei imóvel alguns minutos, ouvindo o próprio coração, o corpo a tentar decidir entre fuga e enfrentamento. Afonso escreveu apenas: estou aqui. 3 palavras, chão firme sob os pés. No pavilhão, a porta do gabinete de Santos estava aberta. Entrei. O diretor já estava lá com o telemóvel virado para baixo. Ele não gritou, falou como quem dita contrato. Não temos problemas com a tua vida pessoal, desde que não contamine o profissional.
O profissional ganhou 2 taças em 2 semanas, respondi. A imprensa está a levantar poeira. A marca sofre. A marca também celebra coragem, disse Santos sem teatralidade. E coragem joga. O diretor suspirou. Preciso de uma nota oficial. Escrevo eu, falei. Em meu nome. Fui para a sala vazia e encarei o cursor a piscar. Não queria discurso épico. Queria verdade simples. Escrevi que sou atleta, orgulho da cidade e um homem a aprender a ser inteiro. Que respeito a equipe e a torcida e peço o mesmo respeito pela minha dignidade. Não neguei o que o vídeo sugeria. Não anunciei nada que não coubesse em mim. Enviei. As reações vieram em ondas. Colegas bateram no meu ombro. Um patrocinador suspendeu a campanha. Outro ofereceu renovar. O público dividiu-se, barulhento. Afonso atravessou o corredor e parou diante de mim. Leste? Perguntei. Lite. Estou com medo. Eu também. Mas o medo agora é mais leve. Treinamos sob câmaras curiosas. No fim, os miúdos que esperam autógrafos aproximaram-se. Um deles, magro, cabelo revolto, perguntou: Capitão, posso tirar foto? Claro. Ele aproximou e, depois do clique, sussurrou: Obrigado por não mentires. As palavras dele fizeram mais pelo meu peito do que qualquer comunicado. Fomos saindo quando a noite começou a nascer. No estacionamento, ouvi passos apressados. Era Inês. Vim devolver a chave, disse, oferecendo o metal. Obrigado. Vi a tua nota. Queria dizer que estou orgulhosa de ti. Desculpa por ter demorado. Aprende-se no tempo possível. Abraçamo-nos, como quem fecha um capítulo com cuidado. Ela foi embora leve. E eu fiquei mais inteiro. Dias correram com barulho e silêncios. Em campo, a parceria com Afonso cresceu como se a verdade afinasse os gestos. Fora, aprendíamos a caminhar sem mapa. Nunca combinamos declarações. Não tínhamos slogans. Tínhamos pequenas escolhas. Chegar juntos ao treino, tomar café, na mesma mesa. Não esconder a alegria de partilhar uma vitória. De noite, às vezes, ficar no carro a ouvir a cidade respirar. A proximidade incendiando os pensamentos. Os lábios a um sopro de cruzar a linha. A pele pedia. O coração pedia. A calma dizia. No tempo certo. Nem tudo foi aplauso. Um jogo fora trouxe insultos que pesavam como pedras. 2 colegas afastaram-se, incapazes de habitar o mesmo vestiário sem os velhos códigos. Santos chamou a equipa e falou de respeito sem moralismo, como quem defende uma regra de jogo. Aos poucos, o ruído estabilizou num fundo que já não decidia a nossa vida. Numa tarde chuvosa, o diretor chamou-me. Tinha relatórios, números, projeções. No fim, baixou os papéis. O clube não vai tomar posição contra ti. Também não vai fazer campanha a teu favor. Não peço bandeira, peço espaço para existir. Terás, mas lembra, cada passo teu constrói ou destrói pontes. Faço por construí-las, respondi, mais calmo do que me achei capaz. Na saída, Afonso esperava no corredor, encostado à parede, como naquela primeira noite. O mundo inteiro coube no espaço entre nós. E então, vamos jogar e viver. No teu tempo. No nosso, corrigi, sentindo um calor bom subir. Fomos andando até o Tejo. A cidade brilhava molhada. O vento trouxe aquele sal antigo. Paramos no mesmo muro da outra noite. Ele encostou o ombro no meu. Eu deixei. A mão dele procurou a minha e ficou. Toque demorado. Calor que acalmou a tempestade por dentro. A respiração alinhou. Há coisas que ainda não consigo, confessei. Beijos em praça, mãos dadas diante de câmaras, a palavra que assusta tanta gente. Não precisamos provar nada a ninguém, disse, sem urgência. Só não te trai. Não quero mais viver à metade. Virou o rosto para mim. A proximidade trouxe aquele campo magnético conhecido. Os olhos dele ficaram presos nos meus. Senti o mundo afastar ruídos como quem fecha uma porta. A ponta do nariz roçou a minha. A pele acendeu. Um dia de cada vez, ele sussurrou. Um dia de cada vez, repeti. Nossos lábios quase se tocaram. Um sopro de atravessar a linha. E o tempo parou no instante exato em que a cidade, atrás de nós, continuou a viver. Não precisei mais fugir do que sentia. Também não precisei apressar o fim da linha. Ficamos ali, a um passo do depois, com a certeza mais simples e feroz
Eu já não era a metade.